Olá, gente, nós estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, mais uma aula para você que se prepara para as provas de concurso. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro e agora nosso desafio é estudar a ação popular. Ação popular, o último dos remédios constitucionais aí anunciados na ordem na Constituição Federal de 1988. Nos últimos dias nós estivemos aí estudando os demais remédios constitucionais. Agora há pouquinho estudamos o mandato de injunção e agora chegou o momento da ação popular. Ação popular que se encontra ali anunciada no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição. Vamos à leitura e depois, como de costume, partiremos aí para destacar os pontos comumente cobrados em provas de concurso. Artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Que também vise anular, a moralidade administrativa, ou que vise lesar a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Aí está o anúncio constitucional acerca da ação popular. E nós vamos agora, como costumamos fazer, pontuar. Você vai anotar aí no seu portfólio cada um daqueles tópicos, daquelas informações, daquelas temáticas mais comumente cobradas em provas de concurso. E a primeira delas é quanto ao cabimento. Cabe impetrar uma ação popular quando? Uma ação popular deve ser impetrada para qual fim? Qual é o cabimento de uma ação popular? Quando você percebe que o patrimônio público está sendo lesado, foi lesado, está na iminência de ser lesado. Patrimônio público ou de qualquer entidade da qual o Estado participe. Então aí nós estamos falando das sociedades de economia mista, nós estamos falando das empresas públicas, estamos falando das fundações, das autarquias. Patrimônio é público, da administração direta ou é da administração indireta, está sendo lesado ou está na iminência de ser, você pode se socorrer de uma ação popular. Mas não somente esse patrimônio público material, também o patrimônio público histórico, cultural, meio ambiente e a própria moralidade administrativa. Às vezes até não existe necessariamente ali um dano material, mas a simples ilegalidade, a simples imoralidade já enseja o combate por meio de uma ação popular. Então, quanto ao cabimento, está aqui expresso no inciso 73, a ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, você anotou, Se o patrimônio histórico ou cultural estiver sendo lesado, ação popular. Se o meio ambiente estiver sendo lesado, ação popular. Se a moralidade administrativa não está sendo observada, ação popular. Se o patrimônio público ou de entidades da qual o Estado participe está sendo lesado, foi lesado ou está na iminência de ser, ação popular é o remédio constitucional adequado. Então, nossa primeira nota foi quanto ao cabimento. E agora vamos para a segunda. De quem é a legitimidade ativa para a propositura de uma ação popular? Quem pode figurar no polo ativo? Quem pode ser o autor de uma ação popular? Bem claro também aqui no texto do inciso 73. O cidadão. Então a ação popular não possui assim uma legitimação universal, um exemplo do habeas corpus. Não, aqui o legitimado é um pouco mais restringido. A ação popular é tão somente para ser manejada pelo cidadão. Cidadão, compreenda, o sujeito é brasileiro, naturalizado, e se encontra em pleno gozo dos seus direitos políticos. É o cidadão que está ali munido de um título de eleitor.
ele pode votar, pode ser votado, ele está quites com as suas obrigações eleitorais. Este é o cidadão apto a impetrar uma ação popular. E esta foi a sua segunda informação, a primeira quanto ao cabimento, a segunda quanto à legitimação ativa e agora a terceira quanto à legitimidade passiva, legitimação passiva para figurar aí em uma ação popular. Figurar no polo passivo da ação popular, quem poderia ocupar este lugar? Aqui eu separei para você a lista daquelas pessoas ou daquelas entidades, daquelas organizações que podem figurar no polo passivo de uma ação popular. Primeiro, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Pessoas jurídicas, públicas ou privadas, elas podem figurar no polo passivo de uma ação popular, porque podem ser elas as responsáveis aí pelas ofensas, pelas lesões ao patrimônio público, as lesões ao patrimônio histórico, cultural, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Talvez cause algum estranhamento pessoas jurídicas privadas, se pessoas jurídicas privadas firmam um contrato aí constantemente com a administração pública e podem ser elas as responsáveis pela lesão já efetiva ou iminente ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Então, primeiro grupo aí de legitimados passivos são as pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas. Não só elas, também os agentes públicos e administradores de entidades das quais o Estado participe, agentes públicos em todas as esferas de governo, em todos os níveis aí de poder, agentes públicos e também administradores de entidades das quais o Estado participe, né? Administradores aí de sociedades de economia mista, de empresas públicas, de fundações, de autarquias e os agentes públicos. Todos eles podem responder a uma ação popular aí figurando no polo passivo. E além das pessoas jurídicas, e além dos agentes públicos e administradores, também todos os beneficiários diretos do ato lesivo. Aí algum contrato firmado entre a administração pública e uma empresa privada e de repente um cidadão lá, um sujeito foi beneficiário direto de um ato que foi produzido a partir de uma ilegalidade, a partir de uma imoralidade, a partir de uma lesão ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural, ao meio ambiente. Este beneficiário direto também pode responder no polo passivo de uma ação popular. E esta foi a nossa terceira informação, já vamos para a quarta. A ação popular é uma ação gratuita. O autor não vai arcar com custas processuais nem com ônus de sucumbência caso perca a ação. Não vai, desde que não tenha agido com má fé. Né? Se o autor agiu por má fé, entrou em juízo aí tão somente para prejudicar aquela autoridade pública, digamos, sem que tivesse para isso motivos reais. Acontece muito isso aí nesse jogo político, né? Os partidos, às vezes, os candidatos brigando entre si, chama alguém ali para entrar com ação popular com o fim tão somente de prejudicar o adversário. Então, se for comprovada a má-fé, além de outras sanções aí, por conta desse seu proceder de má-fé, também vai ser condenado às custas processuais e ao ônus de sucumbência. Mas, se não for comprovada a má-fé, é uma ação gratuita para o autor e também não será condenado ao pagamento da sucumbência. Esta foi a nossa quarta informação e já vamos para a quinta, né? É importante lembrar, e às vezes a banca examinadora cobra isso do candidato, que a ação popular não é somente ajuizada, não somente se impetra uma ação popular quando se verifique ali um dano material, né? um dano pecuniário ao patrimônio público. Não. Basta que o ato praticado pelo administrador público, por qualquer daqueles legitimados aí a figurar no polo passivo, basta que o ato por eles praticados seja um ato ilegal. A simples ilegalidade, mesmo que não acompanhada de um dano material, é uma situação que pode ser combatida através de uma ação popular. Então anote isso aí no seu portfólio,
Tome nota disto aí, porque às vezes o examinador quer lhe confundir, quer levar você a pensar que somente existe razão, né? Somente existe interesse de agir em uma ação popular se for verificado ali um efetivo dano material. Não precisa desta, não é obrigatório que haja o dano material. Também a simples ilegalidade enseja oportunidade para que se impetre uma ação popular. Esta foi a nossa quinta observação. E a sexta observação para o seu portfólio é o seguinte: a ação popular, quando você apresenta lá em juízo, né? E se você perde a ação, né? Se a ação é julgada improcedente para você, autor, obrigatoriamente ela vai ser encaminhada a uma jurisdição superior, uma instância superior, para que o tribunal analise, para que o tribunal verifique se realmente é caso de improcedência da ação. Você vê que a preocupação aqui do legislador constituinte e também do legislador ordinário em garantir essa participação do cidadão, em garantir essa certeza de que o patrimônio público não está sendo lesado, que se uma ação for julgada improcedente em primeira instância, ela vai ser obrigatoriamente reanalisada pela instância superior. Esta foi a nossa sexta observação. Já vamos para a sétima e última observação, também comumente cobrada aí nas provas de concurso. É quanto ao fórum para o prerrogativo de função. Muitas vezes, uma ação popular é impetrada contra ato de um prefeito municipal, de um governador de estado, do presidente da república, de ministros, e essas autoridades possuem um fórum por prerrogativa de função aí, né? Em tempo oportuno estaremos estudando isso, mas o presidente da república vai responder lá pelo STF, assim como os deputados, senadores, os prefeitos no Tribunal de Justiça, governadores no STJ, mas isso aí em outras ações. Na ação popular não. Na ação popular não se verifica, não se observa essa questão de fórum por prerrogativa de função. Vai ser ajuizada na competência ali mesmo de primeira instância. É isso que você deve anotar nesta nossa sétima observação. E com isso nós ficamos por aqui. Esperamos que esta aula tenha sido útil aí para os seus estudos e já convidamos você para o nosso próximo encontro, quando começaremos aqui a estudar os direitos sociais. São muitos direitos sociais a serem debatidos. Nós vamos aqui seguir um por um para que você cada vez mais se prepare conosco para as suas provas de concurso e que você possa aí, no tempo certo, vencer seus desafios. Desejo a você muita boa sorte, espero encontrá-lo no nosso próximo encontro. Até breve.